Então ele mesmo fala, ó, no seu código aqui, e até te ensinando a ler essa mensagem de erro, no lado esquerdo, ou seja, a resposta que está aqui do lado esquerdo é essa mensagem de erro. E no lado direito é banana. Então não tem como esse teste passar. Então isso quer dizer que se eu copiar aqui agora e colar no expected response, esse teste vai passar? Será que vai passar? Um segundo para você pensar. Vamos rodar agora para ver? Se ele vai passar, não vai passar. E eu posso rodar aqui, ó, indefinidamente que ele nunca vai passar. Por quê? Porque o nosso ID é aleatório. E aí? Agora complicou, né? Por que eu deixei esse ID aleatório? Justamente para a gente já começar com um caso não comum aqui dos testes, quando eu tenho IDs aleatórios. Fala Dev! Bem-vindos a mais um vídeo do universo de Elixir aqui no Code Drops, no canal da Rocket City. Estou muito feliz em te ter aqui em mais um vídeo e no vídeo de hoje nós vamos fazer aí um compiladão, tudo que é necessário para você saber sobre testes unitários no Elixir. Após o vídeo de hoje você vai conseguir, na verdade, começar a testar todas as suas aplicações em Elixir, entender por onde começar, entender o framework XUnit, que é a ferramenta que a gente utiliza para testar nossas aplicações em Elixir, então fica ligado que o conteúdo de hoje está muito legal. Então sem mais delongas, bora pro código. Então vamos lá, vamos criar um novo projeto. Eu vou criar um projeto que vai ser simplesmente um arquivo só, com algumas funções, para a gente testar esse projeto todinho. Como eu bebi muito café hoje, estou até mais acelerado que o normal, mais animado, vamos criar um aplicativo chamado Mix New Coffee, aqui, algo relacionado ao café. Não estou com tanta ideia assim de ter muita funcionalidade, mas vai ser um aplicativo simples para retornar informações estáticas mesmo, mas vai dar para entender aí as principais funcionalidades do XUnit. Então vou dar um cd coffee aqui, vamos abrir o VS Code dentro do nosso projeto e até já começa a informação importante. O XUnit não precisa de nada para funcionar, ele já vem pré-configurado num projeto Elixir, tá? Isso é muito legal, ele já está integrado à Standard Library da linguagem, tanto que aqui no Mix.xs, se a gente olhar, ó, não tem nenhuma dependência em um aplicativo do zero, tá vendo? O XUnit nem é uma dependência, ele já está prontinho aqui para a gente utilizar. Tanto que toda aplicação, quando você cria, já vem com um teste. Ó, a gente tem um módulo principal que chama Coffee aqui, ó, que só retorna um Hello World aqui. E a gente já tem um teste aqui também, ó, codado, que faz uma asserção. Se aquele módulo, a função Hello, porque olha só, ele tem uma função aqui que chama Hello, devolve World aqui, tá? Então a gente tem um teste que verifica isso, não se preocupe em entender isso aqui, a gente ainda vai entender tudo. Mas o mais importante é, se eu der um mix teste no terminal, ó, os testes rodam, então a suíte de teste já está configurada. Mas, a fins de entendimento nosso, você tem que entender que, para o XUnit funcionar, você tem que ter esse arquivo test.helper aqui no seu projeto, com xunit.start. Isso aqui starta a suíte de teste quando a gente roda o mix teste. E é muito importante ter esse start, porque cada teste roda num processo separado, e é por isso que tem esse start aqui, para ele iniciar o servidor de testes, vamos assim dizer, tá? O servidor de processos nesse caso que eu estou querendo dizer, porque os testes vão rodar num JServer, que a gente pode ver em futuros vídeos, então fica ligado. E se você quer saber sobre JServer, já sabe, né? Deixe seu comentário aí. Outra coisa muito importante, que já vale mencionar aqui também. A gente percebe que todo teste, ele tem um underline teste, é obrigatório isso aqui, tá? Todo teste tem que ter esse underline teste e ele não é .ex como os arquivos do nosso projeto. Ele é .exs, tá? Por que exs? Porque ele é um Elixir script, ele não é um arquivo da aplicação. Ele é um script que é executado do início ao fim, por isso que é exs. Então, de novo, underline teste é obrigatório ter para o XUnit saber quais arquivos executar e exs. Esses dois pré-requisitos a gente tem que fazer, tudo bem? Beleza, então. Então agora o que a gente vai fazer? Esse teste, esse miolo do teste do Coffee aqui, nós vamos deletar tudo, tá? Vamos até deletar esse XUnit case aqui, depois eu venho explicando, pode deletar. E aqui no Coffee a gente vai deletar tudo isso aqui também, para a gente começar do zero. E eu vou criar aqui como se fosse funcionalidades de um banco de dados ou de uma API. O que eu vou fazer? Como o nosso tema aqui é café, eu vou fazer funções. Uma para criar um tipo de café,
uma para deletar e uma para ler, só para a gente ver as funcionalidades que a gente pode ter em um teste, tudo bem? Então, imagina, e de novo, funções simples que retornam retornos estáticos, não vão ter muita lógica, mas porque o nosso foco é o teste, para a gente não perder tempo na implementação de fato, que vai ser muito simples. Você pode imaginar aí que seria uma API retornando valores ou banco de dados. É fácil e você suitar um conceito para o outro quando você estiver fazendo os seus testes, tá? Então vou fazer aqui, ó, um def create. Imagina que eu tenho uma função que vai receber parâmetros de um café. Que parâmetros são esses? Sei lá, vamos fazer, por exemplo, o café vai ter um tipo, o café vai ter uma marca, né, tipo um brand aqui, vou pôr aqui brand. O tipo que eu quero dizer é se ele é, por exemplo, arábica ou conilon, que são tipos de café. Eu tô pensando numa palavra em inglês que eu queria ter algum outro parâmetro, como se fosse, por exemplo, se ele é moído, se ele é em grão ou se ele é solúvel, mas isso também seria tipo, né? E então aqui eu vou pôr de... Na verdade eu vou mudar aqui para kind, como se fosse espécie, não sei. Talvez eu possa estar usando os termos de inglês não perfeitos, aí depois vocês me mandam no comentário aí para melhorar. E vamos colocar um tipo aqui para ser esses tipos que eu falei, se é moído, se é grão ou se é solúvel, por exemplo. Então imagine que eu tenho uma função que recebe esses parâmetros do café, tá? E o que eu vou fazer? Essa função simplesmente vai retornar um OK e um mapa, como se tivesse dado sucesso nessa operação. Então eu vou colocar aqui, ó, message coffee created. E eu vou devolver também um ID aleatório, como se eu estivesse inserindo no banco de dados. Então eu vou usar o enum.random aqui e vou devolver um inteiro aleatório de 0 a 100, tá? Agora eu vou fazer algumas coisas aqui nessa função de sucesso para a gente ter algumas validações. Eu vou criar uma lista aqui, ó, do tipo types, para ter os tipos grão, moído e solúvel. E vou criar também uma outra listinha aqui com variável de módulo, lembrando que variável de módulo são constantes, elas não mudam, por isso que eu estou usando variável de módulo. Então eu vou usar aqui um kind que vai ser arábica e conilon, beleza? E agora o que eu vou fazer aqui nesse create? Eu vou fazer uma validação que o tipo tem que ser um desses aqui e a espécie também tem que ser uma dessas. Estou confundindo kind com types aqui. Mas o que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Vou usar o when para a gente melhorar o nosso pattern matching. Se você não sabe o que é o when, veja o nosso vídeo aqui. Eu não lembro o nome do vídeo, se é o vídeo da ferramenta mais poderosa do Elixir, o pattern matching. Eu acho que esse é o vídeo. E tem lá conteúdo de usar guards aqui com o when, tá? Então eu vou fazer assim, ó. When type in types and kind in kinds. Dessa forma, opa, deixa eu ver o que está errado aqui. Eu escrevi errado aqui, kinds, agora sim. Dessa forma, eu vou ter uma validação, deixa eu até quebrar essa linha aqui. Eu vou ter uma validação de só quando o tipo for um desses e só quando a espécie for uma dessas aqui, essa função vai ter retorno, vai ter sucesso, tá? Como a marca eu não uso para nada, vou pôr um underline aqui só para o Elixir não reclamar. Beleza, agora a gente já tem um caso de sucesso, vamos criar um caso de falha agora. Então não me importo com os parâmetros, que eu não vou usar eles para nada, tá? E agora nessa função a gente vai ter um error e uma mensagem de erro aqui, por exemplo, invalid fairness. Só para ficar mais parecendo uma API, vamos retornar aqui também um status. E aqui eu devolveria um bad request. E aqui eu vou pôr um status e devolveria um OK, tá? Beleza. Só para a gente ver se essa função funciona, vamos ao EX. Então, EX-smix. Agora eu vou fazer assim, ó. Coffer.create. Deixa eu criar um mapa com parâmetros antes. Então, vou criar um mapa aqui, ó, com, sei lá, kind. Vai ser arábica. Um type vai ser grão. E o brand vai ser qualquer um. Por exemplo, sei lá. Uma string. Banana, coffee. Beleza. Isso aqui vai ser os meus parents. Agora eu vou fazer assim, ó. Coffer.create e vou passar esses parents. Então, ó, nesse caso eu tive OK, ó, tive um ID aleatório, se a gente rodar várias vezes, ó, o ID tá aleatório, beleza, como se eu estivesse criando no banco mesmo. E agora vamos criar com parâmetros inválidos, por exemplo, Arábica 2, que é um tipo que não existe, vamos mandar de novo pro Coffer.create
erro. É o comportamento que a gente espera. Então a gente já tem aí simulando uma função de create para a gente fazer um teste. Então a gente já pode começar a testar nossa aplicação, porque a gente já tem um módulo, já tem uma função com 2 cenários que a gente poderia testar. Beleza, para a gente testar, a gente normalmente cria um arquivo de teste com o mesmo nome do arquivo do módulo. Então eu já tenho ele até criado, que é o Coffer aqui, que já veio criado para mim, tá? Com o underline teste, igual eu falei, com .xs. O nome do módulo de teste sempre é o mesmo nome do módulo original, com teste no final. Essa é a nomenclatura que a gente segue. Beleza? Para a gente testar e ter todas as funcionalidades do XUnit no nosso teste, a gente sempre tem um use xunit.case. Dessa forma, a gente tem todas as funcionalidades de teste dentro de um arquivo com use xunit.case. Beleza? Como que a gente faz o teste? Normalmente, a gente organiza o teste da seguinte forma. A gente começa com um bloco de describe, descrevendo a função que eu estou testando. Nesse caso, eu estou testando a função create, que ela recebe apenas um argumento, então a aridade dela é 1. Então a gente faz um describe create /1, porque eu poderia ter o create 2, o create 3, o create 4 e assim por diante, mas como é o create 1, só describe create 1 do end. E aqui dentro do bloco de describe, a gente faz cada cenário de teste. No caso, eu tenho um cenário de sucesso, quando os parâmetros são válidos, e um caso de erro, quando os parâmetros são inválidos. Então eu vou fazer agora um teste. When all params are valid, returns. Aí eu retorno, na verdade, um sucesso, né? Então returns a successful response. Não sei se o meu successful aqui está escrito correto, mas se não tiver, Rafa pro Fisk, Rafa pro inglês, depois da aula. Beleza. Agora, vamos fazer o seguinte. Para a gente testar, eu preciso dos parâmetros, né? Que são os valores aqui que eu passo para o café, que é um mapa igual a esse. Então, normalmente, a gente começa o nosso teste com um setup do teste. Então, eu estou fazendo aqui o setup do meu teste. Então, eu vou ter um tipo, né? Que é, por exemplo, grão. Uma marca, sei lá, banana coffee. E um tipo, sei lá, na verdade o tipo é o grão, eu tô confundindo isso toda hora, e aqui o kind é a raça, né? Tipo, o tipo, espécie, arábica. Beleza. Aí o que eu faço normalmente no nosso teste? Eu defino os meus parâmetros, meu setup, eu defino a minha resposta. Qual vai ser a resposta? Como que eu obtenho uma resposta? É chamando o módulo e a função. Então eu vou chamar aqui, ó, coffer.create, passando os params. E aqui no meu setup, eu também defino qual que é a minha resposta esperada. Então eu vou fazer assim, ó, expected response é igual a banana. Só para a gente ver o teste falhar primeiro, depois a gente faz esse teste passar, tá? E agora, como que eu verifico, como que eu mando o meu teste executar uma verificação para ver se isso funciona, se esse teste está funcionando, se o meu módulo está codado da forma que eu espero. Eu uso a palavrinha assert, tá? Então eu faço assert a resposta que eu tenho, então no caso assert response, versus, ou seja, com a minha resposta esperada. Então eu vou fazer assert response é igual ao expected response, tá? Então eu vou verificar, o assert está falando, verifique para mim que a resposta é igualzinha à minha resposta esperada. Com isso, eu posso já sair do EX, rodar o teste com o mixtest e ver o teste rodando. Obviamente o teste falhou, por quê? Porque olha só, ele até fala aqui, ó, isso aqui, ó, é a descrição do teste, tá vendo? Teste create aqui. A linha que o teste começou, que é a linha 12, aqui, ó. Na verdade, a linha onde está o assert, e a linha que o teste começa é a linha que está aqui em cima, ó, a linha 5. Beleza? Então ele mesmo fala, ó, no seu código aqui, e até te ensinando a ler essa mensagem de erro, no lado esquerdo, ou seja, a resposta que está aqui do lado esquerdo, é essa mensagem de erro. E no lado direito, é banana, então não tem como esse teste passar. Então isso quer dizer que se eu copiar aqui agora e colar no expected response, esse teste vai passar? Será que vai passar? Um segundo para você pensar. Vamos rodar agora para ver se ele vai passar. Não vai passar. E eu posso rodar aqui, ó, indefinidamente, que ele nunca vai passar. Por quê?
Porque o nosso ID é aleatório. E aí? Agora complicou, né? Por que eu deixei esse ID aleatório? Justamente para a gente já começar com um caso não comum aqui dos testes, quando eu tenho IDs aleatórios. Quando eu tenho IDs aleatórios, ou quando eu tenho coisas que eu não posso prever o valor, eu não posso usar a igualdade. Porque se eu usar a igualdade, como que eu vou fazer igualdade de algo aleatório? A não ser que eu mocasse essa resposta para definir um ID específico. Mas como não é o caso aqui, eu teria que usar, ao invés do igual, usar pattern matching para fazer o assert. Posso. Não tem problema nenhum. Só que aí eu nem preciso desse expected response. Por quê? Porque eu vou precisar dessa estrutura toda aqui, porque lembra no pattern matching, a estrutura que eu estou querendo dar matching fica do lado, o padrão que eu estou querendo, né, fica do lado esquerdo e o valor que eu estou confrontando do lado direito. Então eu vou fazer assim, ó, assert essa resposta, só que o ID eu simplesmente vou ignorar ele, então eu vou pôr underline ID, tem que ser igual e não igual mais a minha resposta, tá? E se agora eu rodar esse teste passa. Por quê? Eu usando pattern matching para verificar que eu recebo uma estrutura igual a essa aqui, mas ignoro o valor de ID. Então a gente já descobre aqui que na asserção aqui no XUnit, eu posso usar tanto o pattern matching com igual, como eu posso usar o igual também. Ou você poderia usar o till, o igual till, eu não lembro se é till igual, acho que é igual till, para rodar uma regex também, tá? São formas de asserção. Beleza. Agora esse é o caso de sucesso, a gente pode copiar e colar para fazer o caso de erro. Então, vamos pôr assim, when there are invalid patterns, returns an error. Vamos colocar assim, returns an error. E agora vamos pôr o tipo aqui, sei lá, o tipo do café. Vai ser um café, a espécie, desculpa, vai ser o café batatinha. Vou rodar o teste do jeito que está aí para a gente ver que vai falhar. Ó, falhou, porque agora eu recebo um erro. E essa mensagem, sim, essa não varia. Então essa eu posso seguir aquela estratégia de ter um expected response igual isso aqui. E agora o meu assert, aí sim eu posso fazer assert response igual expected response, porque nunca vai mudar, eu posso usar igualdade para verificar o meu teste, beleza? Então vamos rodar mix test, tá aí 2 testes executando, a gente já sabe como fazer testes unitários de uma forma mais simplificada, uma forma simples. Mas tem mais o que a gente vê também, e é a partir de agora que a gente vai ver umas outras funcionalidadezinhas. Agora então o que eu vou fazer? Vamos voltar ao nosso módulo principal aqui e vamos fazer agora 2 funções novas para a gente verificar algumas funcionalidades novas também do XUnit. Eu vou criar aqui um fake coffee aqui em cima para a gente retornar ele nessas funções e vou colocar aqui um kind, sei lá, conilon, um brand, obviamente banana coffee e um type, sei lá, mojito. Beleza. Agora eu vou criar uma função chamada de delete. E que essa função ela vai... O que essa função... na verdade, vamos colocar aqui também um ID, sei lá, 28. Beleza. Aí o que essa função de delete vai fazer? Se ela receber um ID 28 para ela deletar, a gente vai devolver um OK, uma mensagem, sei lá, coffee deleted, um status, tô dentro das aspas, né? Um status OK e um coffee fake coffee, beleza? E se o delete receber um ID que não é o 28, então vou pôr um ID qualquer aqui, a gente vai até copiar aqui de cima, mas a gente agora vai devolver um error, uma mensagem coffee not found, vamos devolver um status not found aqui e obviamente nesse caso não vai ter um coffee. Mesma coisa, uma função get, tá? Então vou até copiar aqui, agora a gente vai ter um get, só que agora não vai ter mais uma mensagem, vai ser simplesmente um status ok e devolver o café e o get com ID que não existe, um coffee not found também, beleza? Como que a gente faria agora para ter os testes dessas outras funções também? A gente poderia agora fazer um novo describe, tá?
sempre que a gente quer testar outra funcionalidade, a gente faz um def describe, quer dizer, desculpe, um outro describe, que agora eu estaria testando, por exemplo, a função delete, e o fluxo segue o mesmo aqui daqui de cima. Então um teste, por exemplo, when the coffee exists, isso, deletes the coffee, tá? Então o que eu teria aqui agora? Eu teria um ID 28, por exemplo, né? Lá eu deixei como string, então vou pôr, na verdade vamos pôr inteiro e vamos mudar aqui no nosso código também. Então vamos mudar o get aqui e o delete aqui também. Então um ID 28, aí eu vou ter aqui agora a minha resposta vai ser o coffee.delete com esse ID. Eu vou ter aqui em cima também um expected response. Vamos deixar falhar, né? Banana, tá? E um assert response igual expected response. Vamos rodar o teste. Ó, obviamente o teste falhou, porque a gente esperava esse cafezinho aqui, tá? Então eu vou até copiar aqui, vamos mudar o expected response. E aqui, só para não ficar muito bagunçado, eu vou mudar aqui, vou criar também uma variável chamada coffee com os dados do café aqui. Beleza, então eu vou colocar o café aqui. Pronto. Agora, imagina que a gente já tem o cenário de erro do delete também. Vou copiar esse teste aqui para fazer o get. Então eu vou pôr o get, o ID ficou o mesmo, o coffee ficou o mesmo. Só que agora eu não tenho mais essa mensagem, né? E aqui é um coffee get. Tanto que se eu rodar esse teste, ó, vou limpar a tela aqui, rodar o teste também passa. Uma coisa que a gente pode observar aqui é que a gente repete um determinado setup, com o ID 28 aqui e o coffee aqui também desse coffee. Sempre que eu tenho setups repetidos entre testes, o XUnit também dá um bloco de setup para a gente utilizar, para a gente fazer setups de testes repetitivos. É isso que a gente vai ver agora como usar. Como então que eu faço esse bloco de setup? Na verdade, deixa eu te explicar primeiro a funcionalidade e eu falo sobre as alternativas. A funcionalidade é o seguinte, eu posso, da mesma forma que eu tenho bloco de describe, bloco de teste, eu posso ter um bloco de setup. Então eu crio ele aqui, ó, com setup, do, end, e tudo que é setup entre os testes eu posso colocar aqui dentro, tá? Se eu precisasse criar alguma coisa antes no banco de dados, se eu precisasse, sei lá, preparar qualquer dado antes, se eu precisar de um dado que é repetitivo entre todos os testes, sempre fica aqui no bloco de setup. Então, ó, por exemplo, eu posso ter aqui um ID 28, um coffee aqui, que é esse coffee que é repetido aqui, né? Esse café que é repetido. E sempre um bloco de setup, ele tem que devolver no final ou um ok. Imagina que eu tenho que só ir no banco e gravar alguma coisa lá no banco. Eu não tenho que retornar nada. Eu só devolvo esse ok, tá? Mas se eu quero passar esses dados aqui para os outros testes, além do ok, eu tenho que passar um chave-valor, um keyword argument aqui, com tudo que eu quero enviar para os testes. Então eu faço assim, ó, ID nesse caso, que é essa variável, e coffee, tá? E como que eu recupero esses valores nos meus testes? Depois da descrição do teste, eu posso colocar uma vírgula e vai existir um mapa aqui para eu fazer pattern matching e recuperar esses valores. E quais valores são esses? Os mesmos nomes que eu dei aqui, ID e coffee. Então eu posso vir aqui, ó, fazer assim, ó, ID, coffee. Então não preciso mais criar eles nesse teste. Poderia deixar o teste menorzinho assim e poderia fazer a mesma coisa aqui no get, já que isso é repetido, tá? Então eu posso deletar aqui também, salvar e a gente vai ver que o teste ainda funciona. Beleza? Ó, o teste ainda está funcionando. Ó. Tanto que, o que eu vou fazer agora para a gente ver que isso está funcionando? Vou mudar aqui, ó, o banana coffee para abacaxi coffee. Vamos rodar o teste. Ó, os testes falharam agora. Ó. Eu esperava banana, recebia abacaxi. Esperava banana, recebia abacaxi. Beleza? Então o setup está funcionando, está executando. Vale lembrar que nesse exemplo eu criei um setup global entre todos os describes. Perceba que ele está fora de todos os describes. Então, até nesse create, se eu quisesse usar esses dados, eu poderia. Se eu quisesse ter algo específico para cada describe, eu poderia copiar aqui e colar e ter dentro um bloco de setup dentro de um describe.
Isso também funciona e eu posso mover teu setup dentro de cada describe se eu quiser. A questão é que esse setup ele executa para cada teste. Para cada teste, lembra, cada teste roda em um processo separado. Então, o bloco de setup também vai rodar uma vez para cada teste. É importante dizer isso porque você pode ter, sei lá, algo que cria no banco e depois você conta essas coisas do banco, o bloco de setup vai rodar uma vez para cada teste. Então, você tem que ficar atento quanto a isso também. Beleza? Então, essa foi a forma também de criar um bloco de setup aproveitando os setups do nosso teste. E eu acho que o resumo principal de como testar no Elixir é isso. É realmente simples, é realmente fácil. Como a gente trabalha com funcional e funções normalmente puras, sem efeitos colaterais, normalmente quase todos os testes vai ter essa cara aqui mesmo, muito simples. Asserção com igualdade ou asserção com pattern match, igual a gente viu aqui, tá? Um bloco de setup quando necessário, muito tranquilo, né? Agora, só mais um detalhe que eu quero te explicar aqui antes da gente encerrar esse vídeo. A única coisa que mudaria se eu tivesse um módulo diferente, vamos supor que aqui dentro de lib eu tivesse, sei lá, uma pasta chamada coffee e dentro dessa pasta eu tivesse um arquivo chamado, sei lá, cell.ex e aqui seria um def module coffee.coffee.cell. Quando eu fosse testar esse módulo aqui, eu teria que seguir a mesma estrutura, tá? Então eu criaria uma pasta dentro de teste chamada coffee. Aqui dentro, aí sim eu criaria um arquivo cell_test.xs e o nome desse teste seria, de novo, o mesmo nome do módulo com teste no final. Esse é o padrão que a gente executa. E mais uma feature interessante do XUnit que vale comentar é que a gente sempre bom que a gente pode colocar um async true. Normalmente, na verdade, o XUnit por default eles não roda os testes assíncronos, tá? Esses testes executam de forma sequencial. Mas grande maioria dos testes do Elixir podem rodar assincronamente, mesmo indo no banco de dados. O Postgres é preparado no Elixir junto com o Ecto para trabalhar de forma paralela, então ele pode rodar de forma paralela e a suíte de teste do Elixir roda muito rápido, então você pode usar aí o async true em todos os seus testes. Claro, se você tiver um cenário na sua aplicação, no seu exemplo, passível de race condition, de dois testes, como eles são processos separados, tentando acessar ou modificar o mesmo recurso, talvez você pode ter problemas, mas em geral as codebases podem sim rodar com async true na grande maioria das vezes e ter uma suíte de teste muito rápida, que é outra funcionalidade, outro benefício do Elixir também, tudo bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e de como testar em Elixir, que tenha ficado mais claro, mas lembrando sempre, se você tiver alguma dúvida, sugestão para os próximos vídeos, deixa aí no comentário. A gente ainda vai ter no futuro vídeos de como testar requests externos, a gente pode ter vídeos também de como testar aplicações Phoenix, aí sim, vendo como são feitos testes de controllers, testes de views, testes que precisam de mocar requisições e tudo isso a gente ainda está planejando para o futuro, então tem muita coisa vindo sobre testes também, então fica ligado, verifica sua inscrição aqui no canal da Rocket, não deixe de se inscrever, dar like nesse vídeo e deixar seu comentário com seu feedback. Espero te ver aqui na semana que vem com mais um vídeo de Elixir no Code Drops Universo de Elixir. Falei Elixir um monte de vezes aqui, você me perdoa, mas é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço e tchau, tchau.